paz do Senhor, estamos iniciando aqui mais uma apresentação da nossa Escola Bíblica Dominical. Para nós é sempre um privilégio poder compartilhar com vocês aquilo que está preparado para as nossas lições, né? Nós estamos estudando nesse trimestre os dons espirituais e nessa lição de número 3, que nós estamos iniciando agora, seria ministrada no domingo próximo, 18 de abril, em nosso tempo, em virtude do nosso distanciamento social, recomendações sanitárias das nossas autoridades. Nós estamos aqui passando para vocês essa videoaula. Espero que você possa participar, espero que você possa também compartilhar essa lição com seus amigos, nossos irmãos que normalmente não têm o hábito de frequentar a escola dominical, para que possam adquirir esse desejo que é muito importante para a nossa vida espiritual. Muito bem, na lição de número 3, nós vamos falar sobre os dons de revelação. Bastante significante essa lição, né? Muito significativa, por sinal, e ela traz muitos ensinamentos preciosos para o nosso viver diário e para que nós também não sejamos enganados, né, pelo próprio inimigo. O texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 14, o verso de número 26, ok? Bom, a verdade prática destacada pelo autor da nossa lição diz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Estamos sendo constantemente bombardeados, né, por tantas coisas enganosas, contrárias às vezes à palavra de Deus, e por falta muitas vezes de conhecimento, nós não nos damos conta disso. Mas vamos então falar um pouco sobre os dons de revelação. Nós vamos fazer uma pequena introdução. Antes, porém, nós vamos destacar para você que a nossa lição ela está baseada numa leitura bíblica de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 e o verso 10, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 até o 10 também, e Daniel, capítulo 2, do versículo 19 até o 22, você pode ler tranquilamente aí no conforto do seu lar, ok? Não vamos ler em função do tempo. Nós temos 3 objetivos principais nessa lição, que é conceituar o dom da palavra de sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento de espírito. Para nós darmos uma pequena introdução, né, nós precisamos entender que é necessário e é bíblico e é saudável que se procurem os dons espirituais, né? Não simplesmente fiquemos numa retaguarda achando que se o outro tem o dom, ele pode ser usado a nosso favor. Mas a Bíblia nos orienta a buscarmos os dons, né? O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo de número 17. Então você pode ver que é uma recomendação bíblica. O próprio apóstolo Paulo recomendava aos crentes de Éfeso que buscassem esses dons, né, para que Deus pudesse então dar o espírito de conhecimento e revelação. Nós temos que tomar como base, meus queridos irmãos, que os dons da Bíblia, os dons espirituais descritos na Bíblia, no capítulo 12, do verso 8 até o 10 de 1 Coríntios, para que a gente possa fazer um estudo mais sistemático e mais didático, né, desses dons, para que possa ter mais facilidade de compreensão, nós podemos dividir esses dons relatados ali, são 9 dons, né?
embora nós já tenhamos visto em lições anteriores que os dons ultrapassam o número de 9, mas os 9 dons são os 9 dons básicos, né? Assim como existe, por exemplo, não tem nada de errado na Bíblia, quando você olha no Velho Testamento, nós temos 10 mandamentos, capítulo 20 de Êxodo, porém, toda a lei de Moisés são mandamentos do Senhor, mas resumido em 10 mandamentos, né? Se você for contar todas as leis dadas pelo Senhor ali no monte, na planície do Sinai a Moisés, você vai ver que são inúmeros, mas foram sintetizados em 10 mandamentos. Assim também ocorre com os dons espirituais. Embora existam muitos outros dons, que nós já citamos anteriormente em outras lições, nós temos que entender que 9 dons são essa condensação que está ali em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 até o 10. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses 9 dons destacados, nesses 3 versículos que eu acabei de citar, né, 8, 9 e 10 de 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos poder entender mais facilmente se nós dividirmos em 3 categorias de dons. Que categoria seria essa? Tem a categoria de revelação, nós temos a categoria de poder e a categoria de expressão, né? Vamos dar uma pequena passada para os irmãos entenderem. Os dons de revelação, descritos ali em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 até o 10, ele fala sobre palavras, primeiro, dom de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. São classificados como dons de revelação, tá? Então, temos também agora os dons de poder, que é a segunda categoria que eu já acabei de citar para os irmãos. Esses dons de poder, ele trata mais do sentido de fé, os dons de curar e a operação de milagres, né? Esses são os dons de revelação. E também nós temos, dentro desses 9 dons, a terceira categoria, que seria os dons de elocução. Os dons de elocução seria mais verbalizar a sabedoria, a palavra, enfim, como sendo profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então são dons de elocução. Mas hoje, na nossa lição, os dons de poder e dons de elocução são objetos das próximas lições que nós estaremos estudando semana que vem e na subsequente, tá? E hoje nós estaremos, então, nos detendo nos dons de revelação, que fala sobre a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Muito bem, dada essa introdução para que possamos pegar um âmbito geral da nossa lição, vamos entrar então no primeiro tópico principal que a nossa lição nos traz, que seria palavra da sabedoria. O que seria palavra da sabedoria? O primeiro subtópico desse item principal, que é a palavra da sabedoria, nós poderíamos trazer para você um conceito, né, do que é palavra. Primeiro o que é palavra e depois o que é sabedoria. O que é palavra? Palavra podemos dizer assim, é a manifestação verbal daquilo que nós pensamos, sentimos e sabemos, ou até entendemos. Quando queremos explicar alguma coisa a alguém, nós só temos esse meio de fazer, que é a respeito que é através da palavra, né? Levar a palavra verbal, e ela pode ser verbal ou escrita, viu? Tanto faz ser verbal ou escrita. Porque quando você fala alguma coisa e alguém escreve aquilo que você falou, também isso conota que aquilo que você falou verbalmente, ele está registrado na escrita, que também é útil e também é especialmente importante para a compreensão de certas atividades ou de certos assuntos, né, que você está tratando com os seus semelhantes. E sabedoria, no caso, nós poderíamos falar que a sabedoria, ela significa um discernimento inspirado, ou seja, das coisas. É aquele discernimento que cada ser humano tem em virtude de muitos fatores. E um deles, por exemplo, é a sua experiência de vida. Muitas pessoas adquirem sabedoria da vida quando o seu cérebro, a sua mente consegue identificar as nuances de cada acontecimento e os objetivos e até mesmo os porquês, né, desses acontecimentos. Então nós temos um conceito agora de palavra, que é uma expressão verbal ou escrita daquilo que nós pensamos ou sentimos, e sabedoria,
Trata-se daquele discernimento que temos inspirado nas coisas que nós já aprendemos durante a vida. No caso aqui que nós vamos estudar, nós estamos falando de uma palavra de sabedoria no âmbito espiritual. Aí é um pouquinho diferente, porque essa sabedoria, ela independe da minha experiência. A minha experiência é importante, ajuda, mas essa sabedoria específica, ela independe da minha experiência anterior, prévia, né? Mas ela é uma capacitação divina, portanto sobrenatural, para que nós entendamos as coisas e saibamos tomar decisões diante de circunstâncias muito difíceis. Muito bem, o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro subtópico do tópico primeiro já está bem colocado, que é o conceito da palavra e sabedoria, né? Que significa isso. Nós podemos então agora entrar num outro campo que é importante para a nossa igreja. A Bíblia e a palavra de sabedoria. É o segundo subtópico do primeiro tópico nosso. Por que a Bíblia e a palavra de sabedoria? Eu acabei de citar para vocês que nas definições, a palavra ela pode ser verbal ou escrita. Normalmente, quando ela é escrita, alguém a pronunciou ou alguém a pensou e transformou em símbolos, né, dos quais nós podemos determinar aquilo que foi previamente pensado em se dizer, em se verbalizar. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Embora nós temos exemplos na Bíblia, vários exemplos, mas embora a Bíblia ela tenha o Antigo e o Novo Testamento, e lá na Antiga Aliança nós vimos na primeira lição, né, aqui juntamente com vocês, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, a manifestação dos dons espirituais não eram manifestações como ocorrem hoje no Novo Testamento. Nós vemos que lá no passado, os dons, as revelações, enfim, todos esses dons que nós estamos estudando aqui, e hoje em específico o dom de revelação, eles eram dados, outorgados por Deus a pessoas específicas, para situações específicas, diante de circunstâncias específicas. Então, lá, Deus chamava uma pessoa com objetivo próprio para aquilo, né? Nós vemos todos os profetas do Antigo Testamento, nós podemos citar para vocês que trabalharam dessa forma, foram homens escolhidos exclusivamente por Deus para a realização de um trabalho específico, ou diante da nação de Israel, ou diante de um rei, ou diante de uma circunstância diversa do povo, ou diante de uma batalha, diante de uma guerra, mas enfim, eram dons dados por Deus para pessoas específicas, para condições específicas, ok? E no Novo Testamento, esses dons abriram-se. Por quê? Porque Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos que, olha, se eu for para o Pai, eu vos enviarei o Consolador, e ele estará convosco e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Ou seja, Deus agora, através de Cristo, ele outorgou o Espírito Santo não a pessoas específicas, mas a toda a sua igreja, composta por pessoas de diferentes níveis, desde os teólogos até os leigos, né? Então nós não podemos ficar presos que a revelação é exclusiva de algumas pessoas. É claro que algumas pessoas, até por buscarem mais os dons espirituais, eles acabam se destacando na utilização desses dons. Mas não é a regra geral. A regra geral é que está disponível a todos. Então todos nós, quando pregamos a palavra de Deus, por exemplo, temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que nos dá o dom de transmitir a mensagem do Evangelho a outros. Qualquer um de nós, mesmo aquele mais simples, que nem sabe, às vezes, não tem um vocabulário muito extenso, não tem muita sabedoria humana, né, não tem muita formação acadêmica, até mesmo essas pessoas, no momento, Deus dá palavras tão maravilhosas que atinge o âmago da alma das pessoas. Esta é a palavra de sabedoria que Deus deu, então, no Novo Testamento. Nós temos alguns exemplos, né, aqui dentro da nossa lição, e vale a pena destacar para vocês que, por exemplo, um exemplo de revelação da palavra de sabedoria na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós podemos usar o exemplo de José, né, quando ele estava preso lá no Egito, que ele foi
todo mundo conhece a história de José, né? Ele foi levado, seus irmãos o venderam, aqueles que o compraram como escravos venderam ao Egito, e lá no Egito, então, ele teve os problemas com a mulher de Faraó, não sabe toda aquela história toda, e Deus deu a ele a revelação e interpretação dos sonhos de Faraó. Faraó estava completamente atônito em função dos sonhos que ele havia tido, aquilo mexeu com o íntimo dele, que foi uma coisa muito forte, e Deus então usa da revelação a José, e José então interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó eleva José à categoria de governador geral do Egito. Então Deus usa dessas habilidades que ele dá ao homem, para que o homem possa se destacar e fazer a obra dele, né? Sempre levando em conta que toda a capacitação que Deus dá ao homem, todos os dons que Deus dá ao homem, principalmente agora, nesse caso, nós estamos tratando dos dons de revelação, né? Dentro da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espírito, e Deus dá tudo isso ao homem para honra e glória do nome dele, para realizar a obra dele. Não é para que o homem se orgulhe disso e acabe confundindo aquilo que Deus às vezes dá para ele. Ele coloca conhecimento próprio dele, ele coloca sentimentos próprios dele, ele coloca tudo que é próprio dele, inclusive seu próprio orgulho, né, para tentar mostrar aos outros que ele é melhor do que o outro. E não é assim que Deus quer, né? Muito bem, um outro exemplo rápido para que a gente possa fechar esse assunto da palavra de sabedoria, né, a Bíblia e a palavra de sabedoria, seria, por exemplo, a habilidade do rei Salomão, né? O Salomão, nós sabemos, quando ele orou a Deus e Deus deu uma oportunidade dele escolher o que ele quisesse, o que ele pedisse para Deus, Deus concederia para ele. Ele pediu que Deus desse sabedoria para que ele pudesse guiar o povo nos caminhos corretos do Senhor. E com isso, então, Deus o presenteou, dizendo para Salomão que, olha, como não pedistes riqueza e sim sabedoria, eu te darei sabedoria e riquezas. Que bênção, né? E nós vemos que Salomão utilizou essas suas habilidades, né, que Deus havia dado a ele, de sabedoria, em diversas ocasiões, né? Tem muitos exemplos na Bíblia, nós não vamos relatar aqui em função do tempo. Mas você pode depois conferir tranquilamente, primeiro a história de José, né, está lá em Gênesis, capítulo 41, do verso 14 até o 41, pode ler lá que você vai entender a vida de José, e no caso da vida de Salomão, você pode acompanhar lá em 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 até o 28, e também o capítulo 4, do verso 29 até o 34, 29 em diante, né? Você vai encontrar lá todas essas narrativas a respeito de José. Muito bem. No Novo Testamento, nós falamos do Velho Testamento, e nós também temos as manifestações desse dom de sabedoria da palavra de Deus, dentro também do Novo Testamento. É claro que agora no Novo Testamento nós temos inclusive o Espírito Santo para nos ajudar, né? Eu vou dar só um exemplo dessa manifestação, né, do dom da palavra de sabedoria. Foi no caso, por exemplo, de Estevão, né? Estevão, quando ele começou a falar da palavra de Deus, ele chegou a um ponto lá em Atos capítulo 6, está do verso 9 até o 10, você pode ler o verso 9 e o 10, que já fala exatamente esse versículo, né? Que os sábios da sinagoga, né, dos libertinos, que era de uma categoria que tinha da sociedade lá, que eram mais abertos a estudar, né, as coisas acerca de Deus, eles não podiam, olha só, os sábios da sinagoga, dos libertinos, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Confere lá em Atos capítulo 6, verso 9, tá? Então nós podemos ver que tanto no Velho Testamento quanto no Novo, há a manifestação da palavra da sabedoria. Para que serve tudo isso então? Para que nós temos a palavra da sabedoria? Nós temos a palavra da sabedoria para o subtópico 3 do nosso primeiro tópico, que seria uma liderança sábia. Nós sabemos que a palavra de sabedoria ela é de grande valor na tarefa de aconselhamento pessoal, por exemplo.
né? Ou até aconselhamentos grupal em situações que demandam uma orientação, porque o ministério pastoral ele é muito cheio de problemas para serem resolvidos, né? Então nós temos que ter um cuidado só para não confundir a manifestação desse dom com um desejo pessoal nosso. É muito bem destacado isso em nossa lição, por quê? Porque pelo desejo pessoal nosso, às vezes nós temos tendência a levar determinados assuntos ou determinados acontecimentos para que atenda às nossas, para que satisfaça as nossas vontades. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus, é claro que se a nossa vontade coaduna com a vontade de Deus, a nossa vontade vai ser aceita. Mas nem sempre é a nossa vontade que prevalece. Deus, muitas vezes, durante uma situação extrema, onde demanda uma palavra de sabedoria, Deus usa-nos de forma que às vezes confunde até nós mesmos. Depois que passa a reunião, muitas vezes nós pensamos, nossa, mas eu ia tomar aquela decisão e tomei por aqui. E graças a Deus nós entendemos dentro do nosso coração e falamos o seguinte, graças a Deus nós não tomamos essa decisão que nós tínhamos a tomar inicialmente, mas sim seguimos a orientação de Deus. Amém? Bom, uma síntese desse primeiro tópico principal nosso, né? A sabedoria, a que se refere a 1 Coríntios, né, não é humana, mas ela é adquirida, não é adquirida também mediante livros, universidades, estudos, faculdades, não é. Essas aí são complementos, né? Essa capacitação acadêmica são complementos para essa palavra, mas ela não é conquistada, essa sabedoria citada dentre os 9 dons espirituais citados por Paulo em 1 Coríntios, não é essa sabedoria humana, mas sim é uma capacitação sobrenatural, portanto divina, para que a gente saiba tomar decisões em circunstâncias extremamente difíceis. O segundo tópico principal da nossa lição trata a palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Esse dom, ele também se relaciona muito com o ministério do ensino. Ele se relaciona muito com o Ministério do Ensino. É claro que o Ministério do Ensino, ele também pode estar bastante atrelado, né, ao conhecimento acadêmico, à preparação que a gente faz naturalmente. Mas tudo isso, quando nós colocamos à disposição de Deus, há uma intervenção espiritual para que a gente possa transmitir, deixando de lado um pouco, como eu disse agora há pouco, aquele orgulho próprio, né, de deixar a gente colocar as nossas próprias vontades acima da vontade de Deus. Mas então, primeiro, palavra de ciência. O primeiro subtópico diz assim, o que é a palavra da ciência? Nós já vimos anteriormente que a palavra, a definição de palavra, é aquilo que nós verbalizamos ou nós escrevemos. É o método pelo qual nós nos comunicamos. E é claro que quando nós falamos em comunicação, nós temos que levar em conta que toda forma de comunicação, tanto escrita quanto verbalizada, ela está limitada ao nosso idioma. O nosso idioma, às vezes, ele pode conter palavras que reflita perfeitamente aquilo que estamos pensando. Porém, nós, como seres humanos, por mais que somos nativos do nosso idioma, né, nós não conhecemos todas as palavras do idioma. Eu não acredito que exista um ser humano na Terra, por exemplo, que consiga guardar e saber o significado de todas as palavras que você tem, por exemplo, um simples dicionário Aurélio. É praticamente impossível. Então nós somos limitados pelo nosso idioma. Então nós não temos capacidade, às vezes, de verbalizar tudo aquilo que queremos, porque não temos palavras para isso. Embora, muitas vezes, o idioma até possua, mas somos limitados em função da nossa capacitação, né? Mas o que é, então, a palavra da ciência? A palavra da ciência é um fruto de um resultado da iluminação do Espírito acerca dos mistérios, acerca de revelação dos mistérios. Por que revelação dos mistérios? Nós sabemos que muita coisa da palavra de Deus nós não conseguimos entender às vezes. Mas quando nós buscamos o dom da ciência, oramos ao Senhor e pedimos misericórdia que por sua graça nos conceda esse dom,
tantas coisas na Bíblia são reveladas. Eu posso até destacar para vocês que o nível de conhecimento bíblico e de coisas reveladas hoje na Bíblia, que todos concordam, no passado eram muito menores em quantidade do que é hoje. Por quê? Porque o ser humano foi crescendo, foi adquirindo a palavra da ciência, né? Foi adquirindo a ciência e então pôde trazer até nós muitas revelações que no passado pouca gente tinha conhecimento disso, né? Então o segundo subtópico desse tópico segundo nosso fala sobre a sua função. Qual é a função da palavra da ciência? O dom da palavra da ciência, ele não visa servir a propósitos triviais, viu, irmãos? Porque existem algumas discussões triviais dentro da Bíblia que não edificam. Nós temos aqui colocado pelo nosso autor na lição, por exemplo, 2, né? Para que serve, né? Qual o significado dos tecidos do tabernáculo? Qual o significado daquilo? Tentar buscar naquilo significados espirituais. São coisas triviais, né? Você quer ver uma outra colocação aqui dentro da lição sobre buscar coisas triviais dentro da Bíblia? Por exemplo, qual era a identidade? Quem era a mulher de Caim? Olha só. Será que teve outra Eva antes de Eva, né? Como muitos levantam por aí essas questões, né? Então, irmãos, são coisas que são triviais, são coisas que não edificam, são coisas que não enchem a nossa vida e não nos aproxima mais de Deus por saber ou não saber isso. É claro que muitas coisas dentro da Bíblia têm a sua lógica, têm o seu raciocínio. A palavra de Deus é uma palavra bastante lógica, né? Porque nós servimos a um Deus lógico, um Deus inteligente, então tem que ser lógica a palavra de Deus. Mas existem coisas que o próprio apóstolo nos adverte o seguinte: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, porém as ocultas são para Deus. Então nós não devemos preocupar com circunstâncias ou coisas triviais. O dom de ciência não foi dado para satisfazer isso aí. A manifestação, ela foi dada, a manifestação sobrenatural, né, da palavra da ciência, ela foi dada na realidade com a finalidade de preservar a vida da igreja, para que outros ensinos perniciosos não entrem dentro da igreja. Esse é o que é a palavra de ciência, né? Vou dar alguns exemplos, então, de palavra de ciência dentro da Bíblia. Então, como sempre, né, nós falamos do Velho Testamento e do Novo, porque há uma diferença da manifestação do Velho Testamento para o Novo Testamento dentro dos dons espirituais. Nós já tratamos bastante disso, né, exaustivamente sobre isso. Os irmãos já estão bem cientes do que são os dons no Antigo Testamento e os dons no Novo Testamento. Então, por exemplo, o profeta Eliseu, lá em 1 Reis, capítulo 6, do verso 8 até o 12, se você ver lá, você vai ver que Israel estava numa batalha contra os sírios, né? E estava tendo um problema muito sério, porque o exército sírio era muito maior do que o exército de Israel. Então, militarmente, eles eram muito mais poderosos, né? Belicamente, eles estavam muito mais preparados para destruir Israel. Só que é o seguinte: quando o povo, o exército sírio, planejava atacar Israel em um determinado local, o que acontecia? Deus dava a palavra da ciência para Eliseu, o conhecimento, né? Então Eliseu tinha o prévio conhecimento daquilo que ia acontecer, e ele então levava até o rei de Israel e dizia: olha, não vá por esse lugar que o exército sírio vem por aí. Se você for lá, você vai morrer. E a Bíblia diz que isso aconteceu não uma, nem duas, nem três vezes, mas diversas vezes, até o ponto, se os irmãos lerem lá, vão entender, né? Em que o rei da Síria, ele acabou, o rei Sírio, né? Da Síria, ele acabou por ficar nervoso, né? E querer saber o que estava acontecendo, que tinha um traidor no meio deles. Aí alguém revela para o rei, então, que não tinha nada de traição no meio do exército sírio. O que estava acontecendo é que o Deus de Israel revelava para Eliseu as situações onde o exército sírio poderia atacar. Então Israel se desviava do exército sírio. Tanto é verdade que, se você ler um pouquinho mais adiante, você vai ver que depois o rei desiste de atacar Israel e põe o seu exército inteirinho contra Eliseu e seu moço. E nós vemos aquela famosa passagem lá de 1 Reis, né, que mostra quando então o moço de Eliseu acorda de manhã e olha cercado de exércitos.
quando Eliseu fala para que Deus abrisse o olho do moço, e o moço então abriu seus olhos e pôde contemplar que não tinha o exército sírio somente, mas tinha um grande exército de anjos de Deus a protegê-lo. Que bênção, né? É a palavra da sabedoria de ciência, a palavra de ciência, tá ok? E nós podemos citar, por exemplo, bem rapidamente, né? Nós temos aí outros exemplos, temos Daniel, quando revelou os sonhos de Nabucodonosor, né? E dentro daquele sonho, a palavra de ciência de Daniel foi tão impressionante que ele conseguiu descortinar a história de grandes reinos mundiais, né? Impérios mundiais, né? Ele descreveu detalhadamente todos os impérios que atuariam na Terra. Olha só que coisa maravilhosa, né? E dentro do Novo Testamento, vou destacar apenas um para que a gente saiba que Deus realmente trabalha ainda em prol do seu povo. Podemos dar o exemplo, está lá em Atos capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, quando Pedro, né, ele, pelo dom da ciência, né, da palavra da ciência que veio para ele desmascarou a mentira de Ananias e Safira, que haviam dito ter vendido a propriedade por um tanto, mas reteve uma quantidade para eles, né? Nós conhecemos a história, não precisamos entrar em detalhes. Mas só que é o seguinte, esse dom da palavra da ciência, nós devemos deixar claro que não é dom de adivinhação. Tem gente que acha que adivinhou tudo e tem o dom da ciência. Não. Mas é um conhecimento concedido por Deus, sobrenaturalmente, para a edificação da igreja. Sempre pensando na edificação do seu corpo místico aqui na face da terra. Terceiro e último tópico principal nos fala acerca do discernimento dos espíritos. Vamos aprofundar agora um pouco mais, né? Até agora vimos coisas relacionadas praticamente à nossa vida exterior, à nossa vida física, né? Conhecimento das batalhas, a palavra de sabedoria, como se trata uma reunião, como que você às vezes aconselha algumas pessoas, está relacionado, embora haja a participação espiritual que te capacita para essas soluções de problema, nós vamos agora entrar então no mais profundo deles, que seria o discernimento do espírito. O que é o dom de discernir espírito, né? É uma capacidade sobrenatural também, é sempre sobrenatural, nós sempre estamos tratando de coisas metafísicas, não coisas físicas, são capacitações que vêm de fora, tá? Embora sejam utilizadas muitas vezes para edificação física, para edificação natural, né? Nós estamos tratando de capacitações sobrenaturais dadas por Deus, para que saiba discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Vamos abrir um pouquinho mais, né? O que significa discernir? Discernir vem do grego, a palavra grega para discernir é diacrisis. Essa palavra, ela significa julgar através de. Ela significa distinguir. Então, discernir é a mesma coisa que distinguir. Distinguir é você fazer o seguinte, é você determinar o que cada coisa significa, né? Então, essa palavra aí, ela também, colocada de uma outra forma, ela está no sentido de desmascarar, descobrir a verdadeira fonte dos motivos. Então nós começamos agora a entrar como é que funciona essa palavra, né? E quando nós falamos funcionar a fazer isso, por que acontece? Isso aí existe. A principal preocupação de ter colocado esse dom, o apóstolo Paulo ter citado esse dom, por quê? Porque nós devemos sim discernir os espíritos que falam. Se aquele espírito, nós vamos chegar um pouquinho mais na frente, você vai entender já. Por quê? Porque o próprio apóstolo ele diz o seguinte, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado entre vós, no mundo. Então, nós vemos que há um perigo aqui de nós não sabermos distinguir ou discernir os espíritos. Né? O segundo subtópico, indo mais adiante, fala assim, as fontes das manifestações espirituais. Irmãos, para que nós tenhamos um bom uso do dom de discernimento de espírito,
de espíritos, né? Até porque a expressão inteira, discernimento de espíritos, lá no grego, ela está apresentada no plural. Isso significa que são várias manifestações, não é uma só, não é um espírito só, são várias manifestações, né? Discernimento de espíritos, né? Toda essa frase está no plural, lá no original grego, segundo as nossas informações. Mas as fontes de manifestações, né, são pelo menos para que a gente didaticamente possa entender e ficar mais fácil de nós até mesmo destacarmos essas qualidades, né, essas manifestações, nós temos três fontes de manifestações de espírito, manifestações espirituais, né? A primeira que nós podemos falar é sobre Deus, as manifestações espirituais dadas por Deus. Mas existe uma manifestação espiritual também, que é o do próprio homem. O apóstolo Paulo diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. É claro que quando ele ensinou dessa forma, ele estava se referindo à maneira que a pessoa usa o seu dom dentro da igreja, porque use com ordem e decência, né? Porque se começa todo mundo falar em língua e todo mundo falar em profecia, ninguém vai entender nada. E os dons são dados para edificação. Se ninguém entende nada, não vai edificar ninguém. Então, dentro desse contexto, ele coloca, né, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ou seja, Deus deu uma mensagem para ele não precisa sair gritando mais alto do que o outro para dizer que a mensagem dele é mais importante do que a do outro. Não, ele pode muito bem, calmamente, esperar o outro entregar a mensagem dele e depois ele entrega dele. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? Então existe a manifestação de Deus, a manifestação do homem e, por último, a mais perniciosa, a manifestação do diabo. São as três manifestações espirituais que nós encontramos, básicas, né? É claro que você vai abrir mais esse campo aí, você vai conseguir abrir o seu estudo com um leque muito maior até de possibilidades, mas vamos ficar nessas três que são as principais e as mais comuns que nós encontramos, né? Então, discernimento de espírito, primeiro, ela não é uma habilidade para descobrir faltas alheias, pecados alheios. Por quê? Porque o dom, ele não é permissão para julgar a vida dos outros. Deus não é Deus de confusão. Deus não está para envergonhar ninguém. Ele pode até, em particular, às vezes, falar com as pessoas e trazer à consciência da pessoa aquilo que está impedindo a vida espiritual dela, no caso, um pecado oculto, né? Mas o objetivo do dom não é para ficar falando da vida dos outros, julgando atos das pessoas, julgando os pecados das pessoas. Não é para isso. Terceiro subtópico do nosso tópico principal, do terceiro tópico principal. Discernindo as manifestações espirituais. Como eu já disse anteriormente, está lá em 1 João capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados, né? Provar e ver se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo entre vós. Então, toda a palavra de manifestação espiritual, nós temos que levar e confrontar com tudo que está na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Nós vimos no início agora, né, que o dom de discernimento de espírito tem o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito do diabo. Nós podemos estar diante de três situações que às vezes nós precisamos identificar, né, discernir ou distinguir se a palavra realmente é de Deus. Porque imitar uma profecia é muito fácil se a pessoa tiver má intenção e quiser fazer. Então, a profecia deve ser de Deus. Se ela não for de Deus e for do homem, às vezes uma profecia humana, até por conhecimento próprio, ela vem no momento permitido, às vezes por Deus, é muito raro, mas pode acontecer, de até ajudar uma outra pessoa. Porque uma pessoa sabe que uma determinada pessoa está passando por um problema e numa palavra de profecia, às vezes humana, fala com a pessoa e orienta e dá resultado. Mas não é esse o caminho. O caminho é a revelação de Deus. E o pior de tudo, é que nós temos que tomar o maior cuidado de todos, é com as profecias diabólicas. Por quê? Porque a profecia diabólica, ela se assemelha muito mais à profecia de Deus do que a do homem. Porque o diabo, ele conhece todas as escrituras também. E por ele conhecer todas as escrituras, muitas vezes o diabo usa
textos até isolados da palavra de Deus, que são verdadeiros. Na Bíblia nós temos vários exemplos disso, e são textos verdadeiros que são usados pelo diabo para que confunda a igreja. Então esse discernimento ele é muito minucioso, ele é muito detalhado, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando o diabo, por exemplo, levou Jesus Cristo a ser tentado no deserto, depois dele ter passado 40 dias e 40 noites jejuando após o seu batismo, o diabo usou a palavra de Deus várias vezes para tentar fazer com que Jesus Cristo caísse nos laços dele. Mas Jesus Cristo sempre também respondeu com a seguinte palavra: também está escrito que, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Somente a ele obedecerá, somente a ele prestará culto. Enfim, Cristo se defendeu com a própria palavra de Deus. Então, a manifestação espiritual, para que você, um segredo para que você julgue se a profecia é de Deus, do homem ou do diabo, é confrontá-la com a Sagrada Escritura. E tomando cuidado que o diabo também pode usar as Sagradas Escrituras para tentar te confundir. E nesse momento, então, nós temos que ter conhecimento que somos muito mais ainda dependentes de Deus, do Espírito Santo de Deus. Daí os dons espirituais. Por isso que é importante nós buscarmos com zelo todos os dons espirituais, né? É a recomendação de Paulo, embora ele coloque como especialmente a profecia, né? Ele usa esse termo, especialmente a profecia, mas todos os dons são importantíssimos, porque a fonte de manifestação espiritual pode ser Deus, o homem ou o diabo. Se você não tem o discernimento acerca dessas manifestações, que é o terceiro subtópico agora, né, que nós estamos terminando, nós temos que então confrontá-los com a Sagrada Escritura. É uma regra bastante simples que pode ser usada a todo instante. Quando você ouvir uma profecia, lembre do que diz a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não conheço a palavra de Deus direito. Daí a necessidade de nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia. Se tivermos dificuldade de entender, procurar alguém que já esteja mais capacitado, né, para entender essas palavras e então nos auxiliar a entender melhor a Bíblia Sagrada. E um recado mais importante para você: leia a Bíblia. Porque você lendo a Bíblia, aí vem aquilo que o próprio Cristo deixou de conselho para os seus discípulos. Não se preocupe com o que havem de responder, porque na mesma hora o Espírito vos dará o que responder. Mas ele dará o que responder, o que você conhece da Bíblia Sagrada. Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Tá bom? Então é uma coisa muito importante você conhecer bastante a palavra de Deus. Então, quando você ouvir uma profecia, se você tiver alguma dúvida, né? Porque a profecia que não deixa dúvida, a profecia que toca no âmago do nosso ser, ela não vai nos deixar dúvida, é um trabalho exclusivo de Deus, mas aquela que você fica um pouco duvidoso, confronte com a palavra de Deus. Se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, pode ser uma profecia aceitável. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, se ferir algum conceito bíblico, não tenha medo de descartar essa profecia e não considerá-la para a orientação da sua vida. Meus queridos, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa lição, né? Os falsos profetas, tem uma colocação bastante simples aqui na lição, que é bíblica também, né? Que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos. Né? Fruto que produz, às vezes, denuncia o profeta. Ou seja, o caráter da pessoa, às vezes, muitas vezes, ele pode denunciar que uma falsa profecia pode estar ocorrendo. Você pode conferir lá em Mateus, capítulo 7, né? Versículo 15 até o 20. Amém? Meus queridos irmãos, o dom de discernimento de espírito, uma síntese desse tudo isso que nós falamos, é uma capacitação sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir, distinguir, né, desmascarar a origem e a natureza das manifestações espirituais. Amém? Nós vamos partir então para a nossa conclusão e queremos, como sempre eu procuro fazer, dar uma lida na íntegra da conclusão colocada na lição, que ela fecha todo esse assunto que nós tratamos aqui até agora, tá? A Igreja de Jesus Cristo necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso.
Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Meus queridos irmãos, espero que essa lição tenha trazido uma certa clarificação dos fatos para vocês e que todos possam ter usufruído e aprendido um pouquinho mais. É o nosso desejo de coração, para nós é um privilégio sempre falar com vocês, trazer para vocês os ensinamentos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem também nos dado, né? Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém.